O contexto dos anos 90 nos videogames. Os anos 90 foram uma década de transição crucial na história dos videogames, marcando o fim de uma era de simplicidade tecnológica e o início de uma revolução digital que transformaria a forma como interagimos com o entretenimento eletrônico. Naquela época, jogar videogame era um privilégio reservado a poucos, com consoles e jogos vendidos a preços elevados, tornando o acesso a esse mundo uma jornada em si. As lojas físicas tornaram-se templos de desejo, onde crianças e adolescentes percorriam corredores repletos de promessas digitais, apenas para se depararem com fichas de papel que representavam os jogos, muitas vezes esgotados. A compra de um jogo envolvia uma emoção quase ritualística, a expectativa gerada pelo ato de trocar uma ficha pela caixa de um jogo desejado. Mas o acesso limitado ia além das barreiras econômicas. A informação sobre jogos era escassa e obtida de forma fragmentada, através de revistas especializadas, conversas com amigos ou, com sorte, numa viagem à locadora local. A experiência social dos anos 90. O ambiente de jogo também refletia essa simplicidade tecnológica. Sem acesso à internet ou a dispositivos móveis, os jogadores eram forçados a se encontrar fisicamente, compartilhando não apenas os consoles e os jogos, mas também as experiências e as emoções que os acompanhavam. Esses encontros, realizados nas casas de amigos ou em salas improvisadas, não eram apenas momentos de lazer, mas sim eventos sociais que moldavam amizades e consolidavam uma comunidade nascente. As crianças daquele período desenvolviam habilidades sociais únicas, aprendendo a negociar turnos, trocar dicas e enfrentar desafios coletivamente, uma prática que, paradoxalmente, pode ter se perdido na era das partidas online e das redes sociais. Reflexões sobre a cultura gamer atual. À medida que avançamos nessa investigação, é essencial refletir sobre como essa era formativa influenciou o desenvolvimento da cultura gamer atual. Podemos perceber como as limitações tecnológicas e sociais dos anos 90 forçaram uma adaptação que, em muitos aspectos, resultou numa cultura mais colaborativa e menos isolada do que aquela que encontramos hoje. No entanto, essa nostalgia pelos bons tempos esconde também o fato de que a exclusão digital era um fenômeno real e limitador. Hoje, com o acesso universal à internet e a popularização dos jogos digitais, novas formas de interação surgiram, mas não sem seus próprios desafios. Como observador contemporâneo, é possível que você se questione sobre o que foi perdido e o que foi ganho nesse processo de transformação. Seria a democratização dos jogos uma bênção ou um veneno para a essência colaborativa e comunitária que uma vez definiu essa cultura? A transição para o século XXI. A transição dos anos 90 para o século XXI não representou apenas uma evolução tecnológica, mas uma mudança profunda na forma como os jogos eletrônicos eram percebidos e vividos. Naquela década, as limitações tecnológicas e a falta de acesso amplo à informação criaram um ambiente onde os jogadores dependiam uns dos outros de maneira quase orgânica. A formação de comunidades locais de jogadores, unidas por interesses comuns e pela necessidade de compartilhar conhecimento, resultou em uma cultura colaborativa que se estendia além das telas dos consoles. A falta de conectividade global forçava a criação de laços pessoais e a troca de experiências de forma presencial, algo que conferia uma sensação de pertencimento e um compromisso coletivo com o avanço nos jogos. No entanto, à medida que a internet se tornou onipresente e as tecnologias evoluíram, essa dinâmica começou a se transformar. Conveniência e novos desafios. O acesso instantâneo a guias, tutoriais e uma rede global de jogadores trouxe conveniência e uma democratização do conhecimento, mas também deu origem a novos desafios. A cultura gamer, que antes era definida por trocas sociais intensas, tornou-se mais isolada, com muitos jogadores optando por interações virtuais em detrimento dos encontros físicos. As conquistas digitais, antes alcançadas por meio de esforços conjuntos e discussões em grupo, agora podiam ser adquiridas individualmente, muitas vezes com a ajuda de conteúdos online produzidos por desconhecidos. A dualidade da globalização gamer. Essa mudança de paradigma, contudo, não foi inteiramente negativa. A internet abriu portas para uma comunidade global, onde jogadores de diferentes culturas e realidades podem se conectar e compartilhar suas experiências, algo inimaginável nos anos 90. Mas junto com essa acessibilidade, vieram desafios como o anonimato, a toxicidade online, e a perda daquela sensação de intimidade e camaradagem que antes era tão prevalente. Como você, enquanto observador e participante dessa cultura, enxerga essa dualidade?
Será que a globalização da cultura gamer, com todos os seus benefícios, conseguiu preservar a essência colaborativa que existia nas comunidades locais dos anos 90? Ou será que algo de valioso se perdeu nesse processo? As novas dinâmicas na era digital. Com o advento da internet e a expansão das redes digitais, a cultura gamer experimentou uma transformação sem precedentes. Nos anos 90, a conexão entre jogadores era restrita ao local, ao físico, o que proporcionava uma proximidade que ia além do jogo em si. Era comum que as comunidades se formassem de maneira orgânica, com jogadores se reunindo em torno de um console na sala de estar de um amigo, trocando dicas e experiências de forma direta e calorosa. Esse ambiente, ainda que limitado pelas barreiras tecnológicas da época, oferecia uma sensação de pertencimento e camaradagem que era difícil de encontrar em outras atividades. O impacto da internet e os novos desafios. Entretanto, a internet revolucionou essa dinâmica. A possibilidade de se conectar com jogadores ao redor do mundo ampliou os horizontes de muitos, permitindo que diferentes culturas, estratégias e formas de jogar fossem compartilhadas em uma escala global. Essa globalização trouxe consigo uma nova forma de interação, onde o anonimato permite que as pessoas se expressem de maneiras que seriam impensáveis no ambiente face-a-face dos anos 90. Contudo, essa mesma vantagem abriu espaço para desafios significativos, como o crescimento da toxicidade online, onde a falta de consequências imediatas encoraja comportamentos nocivos que antes não existiam ou eram minimizados. Reflexões finais sobre as mudanças. À medida que exploramos essas mudanças, torna-se importante questionar como essas novas dinâmicas afetaram a essência da cultura gamer. Será que as interações virtuais de hoje, mediadas por telas e fones de ouvido, conseguem replicar a profundidade das conexões formadas em torno de um console compartilhado? Ou será que algo fundamental foi perdido nesse processo? Como alguém que vivenciou ambas as eras, qual é a sua percepção sobre a qualidade das relações que se formam no ambiente online em comparação com aquelas dos anos 90? As relações virtuais conseguem sustentar o mesmo nível de profundidade e autenticidade, ou será que a velocidade e a superficialidade das interações modernas criam uma barreira para a formação de vínculos genuínos?